teve lá a licença paternidade. Teve a licença paternidade. Tem que ter, né? Quem tem carteira assinada tem que ter a licença paternidade. A gente cresceu sabendo disso. Eu tive, mas aí contava com o final de semana. Já vou tirar essa dúvida aqui com o nosso próximo entrevistado. Licença paternidade. Você sabe quem tem direito e quantos dias esse colaborador pode usufruir? Pois é, a gente vai tirar dúvidas aqui com o Henrique Messias, advogado empresarial e trabalhista. Está de volta aqui o Jornal da Mix. É bom lembrar que a Constituição de 1988, ela ainda não foi regulamentada pelo Congresso Nacional. Absurdo isso, né? Os caras querem regulamentar tudo, mas o que é essencial ainda está faltando. Doutor Henrique, obrigado pela sua presença logo cedo aqui na nossa programação. Pai que tem filho que nasce tem direito a essa licença. De quantos dias ela de fato está valendo hoje para a nossa realidade? Muito bom dia. Bom dia, seja bem-vindo, Henrique. Bom dia, Marcos, bom dia, Thaís, e bom dia aos amigos que nos acompanham através do Jornal da Mix. É sempre uma satisfação estar aqui para a gente bater esse papo. Então, Marcos, hoje a nossa legislação, na verdade a nossa Constituição, assegura um afastamento do trabalho do pai, aquele que é empregado, seletista, carteira assinada, de 5 dias. Lembrando que esses 5 dias são 5 dias corridos, como você Por bem isso que colocou, contou o final de semana, né? Isso. Como você bem colocou, se você afastar o nascimento da criança aconteceu na quinta-feira, por exemplo, você se afastou na sexta-feira, vai contar a sexta, o sábado, o domingo, a segunda, a terça, na quarta-feira, aquele pai já precisa voltar ao trabalho. Então é isso que nós temos hoje, mas existe, é claro, uma discussão muito grande quanto a esses dias, né? Se esses dias são realmente suficientes, e a gente sabe que não são suficientes, e por isso nós tivemos uma decisão do STF no final de 2023 que determinou que o Congresso Nacional regulamentasse em 18 meses a nossa Constituição Federal. Esses 18 meses se encerraram agora em julho, e essa regulamentação não aconteceu. Não aconteceu. Qual era a previsibilidade de ampliação de quantos dias mais dessa licença? Sim, Thaís, nós temos diversos projetos em trâmite no Congresso Nacional. Tem projeto que fala em 20 dias, em aumento para 20 dias. Tem projeto que fala em aumento para 30 dias. Tem projeto que fala até em aumento para 75 dias. Esse é o máximo que nós temos com a criação de um benefício previdenciário, assim como é a licença maternidade. Mas esses projetos, todos eles estão ainda tramitando e não temos realmente uma definição. Nenhum está em nenhuma comissão, porque quando está em comissão a gente sabe que está perto para ir para a pauta do plenário. Então até agora está inscrito como projeto, mas não foi discutido sequer em comissão. Não, nós já tivemos sim algum avanço. Certo. Tivemos um projeto que já foi aprovado pelo Senado, Senado que fala em 30 dias, mas está na Câmara. Temos um projeto da Câmara, originado da Câmara, que fala em 20 dias, mas que não foi sequer remetido, não foi sequer aprovado, nem remetido ao Senado. Então a gente tem diversos projetos. A ideia é que todos eles sejam concentrados em um único projeto para esse sim caminhar. Mas infelizmente não tivemos essa decisão. É claro que o setor empresarial deve ter 1000 questionamentos e a pressão deve vir exatamente daí em relação ao afastamento do trabalhador. Mas vamos olhar para o lado humano da questão, que eu acho que a lei vem nesse sentido. Qual é a necessidade da licença paternidade, por princípio? Perfeito, veja. No momento em que a gente tem a chegada de uma criança, seja o nascimento ou até a adoção de uma criança na família, a gente sabe que os pais, a mãe e o pai precisam se comprometer no primeiro momento para criar aquele vínculo necessário, para estabelecer a rotina de casa, né? Como as coisas irão funcionar a partir dali. E a gente tem já a previsão da licença maternidade de 120 dias, que pode ser inclusive majorada e aumentada para 180 dias. Não é razoável, Marcos, que a do pai seja de somente 5 dias. A gente sabe que não se fala mais hoje em ajudar. O pai não ajuda, é obrigação do pai estar junto da mãe naquele momento. Então, com certeza, essa licença ela precisa ser aumentada. Só que existe uma grande diferença. A licença maternidade ele é um direito previdenciário, é um benefício previdenciário. Então, quem paga aqueles 120 dias não é a empresa. Ainda que a empresa pague diretamente aquele salário, ela desconta da guia previdenciária. Então, quem paga é o INSS indiretamente. Já a licença paternidade não. A licença paternidade ela paga sim pela empresa. Os 5 dias são custeados integralmente pelo empresário. Então, quando o legislador tentou ampliar esse número e aí tentou fazer também a argumentação previdenciária, tem como base a própria licença para as mães.
Isso, exatamente. Então, os projetos que falam em um prazo maior de 60 dias, de 75 dias, eles criam também um benefício previdenciário da licença paternidade. Então, assim como a licença maternidade, aquele benefício passaria a ser pago pela Previdência. E aí a gente leva para uma outra discussão sobre a questão previdenciária, sobre o custeio disso, sobre o déficit que a gente já tem, que é muito grande da Previdência Social. Então, por isso, é uma discussão que está sendo, está levando esse tempo todo no Congresso Nacional. Vale igualmente para servidores públicos? Veja, os servidores, eles têm geralmente, todos eles têm um regramento próprio e geralmente essa licença é maior. A gente sabe que em alguns municípios essa licença é de 30 dias, em alguns estados é de 30 dias, na própria, os servidores públicos da União Federal também é diferente. Então a gente está tratando aqui, Thaís, da regra do seletista. A regra básica, tá? Você né? falou aí de adoção, então para adoção o princípio é o mesmo, né? Exatamente. Isso mesmo. vale também para as relações homoafetivas? Sim, não existe qualquer distinção, Marcos, quanto ao tipo de relação. O que existe é a previsão que a licença existirá sendo o nascimento da criança ou ainda a adoção da criança naquela família. Uma outra dúvida, existe carência ou tempo mínimo de trabalho para ter acesso ao benefício da licença paternidade? Ou seja, eu fui contratada ontem, o pai foi contratado ontem, mas o bebê nasceu na sexta-feira. E aí, como é que faz? Nós não temos carência, Thaís, porque não é um benefício previdenciário. Assim. É um afastamento que é custeado integralmente pelo empregador, pelo empresário, por isso a gente tem essa discussão toda com a classe dos empresários. Então não tem qualquer carência. A partir do momento que o nascimento da criança ou a adoção acontecer, o pai tem aqueles 5 dias que não são 5 dias úteis, Marcos, são 5 dias corridos assegurados. Eu só fiquei um pouco mais porque eu tinha as produções extra-horário, né? Os plantões, enfim, fui negociando e passou um pouco mais. Mas realmente, quando eu me deparei, estava lá em cima da necessidade do retorno. Vamos colocar mais discussões aqui, mais lenha nessa fogueira. Digamos que dentro desse processo de nascimento, não é, por alguma razão aí clínica, enfim, genética, biológica, a criança nasce lá com um problema, fica lá internada, uma situação que se agrava, né, emocionalmente. A lei prevê uma ampliação, uma dilatação desse prazo? Marcos, é uma excelente provocação, até porque nós tivemos uma decisão muito recente do STF sobre essa matéria. Mas não falando sobre licença paternidade, e sim sobre licença maternidade. O STF disse que a licença maternidade de 120 dias, ela tem início na alta da criança, se eventualmente aquela criança ficou internada, ou ainda da mãe. Então não conta do nascimento, do dia seguinte ao nascimento, mas do dia da alta hospitalar. Vamos imaginar que aquela criança nasceu prematura, ela ficou lá uns 30 dias na UTI. Então, a licença maternidade de 120 dias começa somente da alta. Então, aquela mãe vai ter aqueles 30 dias para acompanhar a criança que está internada e mais 120 dias a partir do momento que a criança sai do hospital. Naturalmente, isso nos leva a interpretar que a licença paternidade deve seguir essa mesma regra, que ela só deve ser considerada os 5 dias a partir do momento que aquela criança sai da UTI ou ainda que aquela mãe sai daquela internação. Mas a decisão que nós temos é relacionada à licença maternidade. E a gente pode, é claro, com uma interpretação, levar isso também para a licença paternidade, mas não há previsão nesse sentido. Porque o princípio de humanidade é o mesmo, né, Thaís? Perfeito. É isso, e a gente tem uma participação aí de ouvinte, Fernando, fazendo uma pergunta sobre o assunto para o doutor Henrique. Fala, Fernando. Marcos, Thaís, bom dia. Eu estou vendo Fernando, essa reportagem aí. E no caso, como já aconteceu, da mãe falecer no parto, o pai não teria direito a essa licença maternidade, que seria licença maternidade, né? Quem é que vai cuidar da criança no caso de falecimento da mãe? A pergunta do Fernando é extremamente importante. Rapaz, ele ficou com uma tese aí bem interessante. Porque acontece, a gente sabe que isso acontece. E aí, nesse caso específico, o pai terá direito à licença maternidade, que será um benefício previdenciário de 120 dias e o pai terá direito a essa licença. Então, a licença paternidade será convertida em 120 dias. Então, e a lei, do jeito que está, mesmo sem regulamentação, já reconhece. Isso, já existe essa previsão, Marcos, exatamente para fazer frente. Né? Se a gente tinha uma situação com o nascimento da criança, essa situação, é claro, ela se agrava muito mais com o infeliz falecimento daquela mãe. Então, sim, o trabalhador pai, nesse caso,
tem direito aos 120 Também dias de afastamento. É a mesma coisa para quando o bebê morre logo após o parto, ou nasce morto? Não, nesse caso não. Nesse caso a gente tem o afastamento daquele pai do trabalho, mas em virtude se a criança nasceu com vida, em virtude do falecimento de um parente, como acontecer se tivesse uma criança com idade mais avançada e etc. Mas é somente realmente se aconteceu a infelicidade do falecimento da mãe, ele terá os 120 dias da licença. Mas tem a licença paternidade de todo modo garantida, os 5 dias em caso de falecimento do filho? Não tem. Aí são só 2 dias de afastamento mesmo. Porque não se confirma a paternidade, né? Porque nesse período de 5 dias prevê-se também que a criança seja registrada para confirmar de fato e legalmente a existência da paternidade, né? Eu sei porque quando nasce, aí vai pro quarto, quando vai pro quarto, Thaís, aí o pai já vai se movimentando ali para ir no cartório. Eu passei por essa situação. E quando cheguei no cartório, fiquei chorando. A mulher pensou, teve alguma coisa com a sua criança? Não, é porque é a primeira vez que eu tô vindo. E tava lá todo emocionado, né? E graças a uma sobriedade na hora, o nome da minha filha é normal, não tem bocado de Y, um bocado de N, porque a mulher queria fazer aquelas invenções lá no cartório. Agora, doutor, em relação a essas discussões, quais os organismos aí que estão, de certa maneira, pressionando o Congresso por uma resposta? Que segmentos da sociedade estão fazendo isso? São associações? São sindicatos? Quem é que busca tentar fazer essa ampliação para a presença masculina nesse processo tão importante que é o da paternidade? Marcos, sobretudo os sindicatos, que representam os trabalhadores, fizeram essa pressão, provocaram, na verdade, os partidos também, né, os partidos mais progressistas, eles provocaram o STF, levaram essa discussão sobre essa necessidade de regulamentação. Então a gente tem sim esse movimento de partidos e de sindicatos mais progressistas nesse sentido. E é importante que a gente diga que a decisão do STF, Marcos, ela trouxe esse prazo, ela assinalou esse prazo de 18 meses para que o Congresso Nacional fizesse essa regulamentação e que, se eventualmente a regulamentação não acontecesse, como de fato não aconteceu, o próprio STF deve regulamentar a matéria. Então, será uma novidade, já estou vendo a polêmica como vai ser, que é a ideia de que o STF, mais uma vez, estaria interferindo no que seria o papel do parlamento. Perfeito. O judiciário legislando. Né? Então a gente tem... Só que tem o contrário, né? Tava com a bola eles e eles abriram mão de fazer essa definição. Isso, essa discussão com certeza acontecerá, mas hoje já é possível, com base nessa decisão do STF, que o próprio STF regulamente a matéria. Perfeito. Bom, o doutor Henrique Messias vai continuar acompanhando essa discussão e é claro que qualquer avanço nesse sentido ele volta aqui ou na Gazeta News, onde ele já aparece lá na propaganda, paletó novo, né? Para fazer esse debate importante. Doutor Henrique Messias, advogado empresarial e trabalhista, obrigado ao Fernando pela contribuição. Fique sempre à vontade para voltar por aqui. Uma boa semana de trabalho. Até a próxima, Henrique. Obrigada, Henrique. Até a próxima, Marcos, Thaís, amigos que nos acompanham. Um bom dia, uma boa semana a todos. 6h56. Deixa eu trazer uma notícia aqui, falar sobre o projeto das megatorres. Vai sair, não vai sair? Bom, gente, tô falando das megatorres ali na região de Jatiuca, na área da Lagoa da Anta. Pois é, o projeto ainda não tem licença ambiental, urbanística, ou manifestação formal dos órgãos de controle